Vejam o que rolou ontem na decisão entre Flamengo e Atlético Mineiro. Gabigol marcou 2 gols isso e muito mais nesse debate. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever, valeu. Primeira final da Copa do Brasil. Hoje estou aqui com o Vampeta, com o Fábio Piperno, com o Flávio Prado, falando dessa decisão. Daqui a pouco o Pilhado vai entrar com a gente. Ele travou. Travou. Não, de emoção. É. Quando saiu o terceiro gol do Atlético, ele deu aquela travada e até agora não destravou. Tá lá travadão. Daqui a pouco ele aparece aí, né? Piperno com a gente, Vampeta. Vai, Piperno, o jogo de hoje, 3-1. Esse golzinho do Atlético dá uma, assim, mantém viva. Afinal que 3-0 era uma coisa que estava decidido pro time do Flamengo. Esse gol do Allan Kardec deixa o jogo aberto para a semana que vem ou não? Uma vantagem muito grande. Como é que você avalia esse placar do primeiro jogo, Piperno? Boa noite, Bruno, Flávio, um abraço aos colegas. Eu acho que com 3-0 o segundo jogo até perderia a emoção, né? Porque ninguém vai virar um 3-0 contra o Flamengo. Agora, 3-1 pelo menos dá uma pontinha de suspense. Eu acho que o favoritismo do Flamengo é enorme, mas a gente já viu também, né, viradas aí de, né, alguns times tirando essa desvantagem de 2 gols. Acho que é possível, acho que é improvável. Eu diria que com 3-0 a vantagem do Flamengo seria de uns 99%. Com 3-1 cai para uns 85%. Assim, o Flamengo é muito favorito contra um Galo, depois a gente vai falar mais disso. Usou muito mal, sobretudo, as laterais do campo. Vampeta comentou o jogo, né, Vamp? Comentou hoje esse jogo aqui na Jovem Pan, junto com o Mauro Betti. Para você é uma vantagem decisiva ou não? Está aberto o gol do Allan Kardec e mantém o Flamengo vivo e mantém o Galo vivo. E sobre o Gabigol, né? O Gabigol com certeza vai ser tema aqui no programa. Um ano ruim do Gabigol, 2 gols numa final. E mais uma vez, né, ele já fez muitos gols em finais pelo Flamengo, mas ele vinha em baixa, né? Eu queria que você falasse também do Gabigol, mais uma vez, marcando em finais, Vampeta. Boa noite, Bruno, Flávio, Piperno, boa noite a Tico, que está lá travado, né? Então é o seguinte, Bruno, o Flamengo jogou bem, viu? Jogou muito bem, o Atlético Mineiro muito mal, parece que os caras comeram um tutu e foi pro Maracanã, a gente resolve a hora que quer, né? O Flamengo com 10 ausências aí, jogadores lesionados, Pedro, Cebolinha, Araújo, Vina, De La Cruz e outros, e o Galo não soube tirar proveito. Jogou muito mal, poderia ter sido liquidado hoje essa final. A gente viu aí agora nas semifinais da Libertadores, o Botafogo abrindo uma vantagem de 5 gols, o próprio Atlético Mineiro fazendo isso diante do River Plate. E hoje veio, que nem o Tico fala, né? O Mauro César, no modo banana, para uma final de Copa do Brasil. Eu sempre falo, tô falando, o ano do Atlético Mineiro, um ano bom, foi campeão mineiro, tá numa final de Copa do Brasil e numa final de Libertadores. Olha como é a competição. Se não ganha nenhuma das duas, é capaz de ficar de fora da Libertadores do ano que vem, pela colocação que está no Campeonato Brasileiro. Tem um jogo a menos, que é contra o Atlético Paranaense, né, que é lá no Paraná. Em relação ao Gabigol, né, chega na final, faz 2, participou bem, jogou bem. E aí vai ficar aquela interrogação, viu, Piperno e Flávio? Se for campeão, Bruno, a torcida vai pedir para renovar. Se não for, a diretoria não vai querer renovar. Tem isso muito. Se for campeão, e ele fazendo gol que ele fez, hoje a torcida, eu falei aqui no... Ele beijou a bandeira. Não, e aqui no... Ele valorizou pra caramba. Pilhado já está aí, hein? E aqui no intervalo, ou no Canelada de meio-dia, eu falei, ó, a gente tava na dúvida aqui, né, do Alcaraz e o Gabigol, né? Sobre a escalação. Todo mundo queria o Alcaraz. Não. A imprensa é o Alcaraz, mas se perguntasse pra torcida do Flamengo, eu falei, a torcida do Flamengo quer ver o Gabigol. E aí ele faz 2, participa bem, mas esse gol do Allan Kardec, que foi mais um erro do Léo Ortiz, que é uma qualidade técnica mesmo do Atlético Mineiro de criação, não jogou nada o Galo, e ainda tem essa esperança. Esse gol bota o Atlético de novo na parada. O homem voltou, hein? O homem voltou, até caiu a energia aqui, em tudo, no estúdio, porque o homem voltou. Esse desânimo do Vampeta é porque o homem voltou. O homem fez 2, participou do primeiro gol. E você já sabe, né, meu amigo Marcos André? Comigo é assim, cada dia é um dia, meu amigo. Critica hoje de tarde, critica ontem. Hoje tem que aturar o Gabigol. Eu critiquei, falei que não joga nada há 2 anos, só que o cara faz 2 gols em mais uma final. O Léo Ortiz, gente, era uma partida impecável do Léo Ortiz.
O Léo Ortiz estava jogando muito. O Léo Ortiz, ele não é um zagueiro. Ele é um defensor que sai jogando, que arma a jogada. Eu vou falar aqui, ó. Léo Ortiz, o Wesley, como jogou o Wesley. Esse desânimo do Vampeta para falar do jogo é desânimo de secador. Eu já falo logo. E vai perder 200, hein? Vai perder 200. Felipe Luiz, ó, pressionando o Atlético Mineiro, jogando, criando jogada. Chega daquele Flamengo do Tite. Chega. Time que cria, faz chance de gol, joga com coragem. E, ó, o Wesley, Léo Ortiz, Gabigol tem que se render. E o Gerson? O Gerson é um monstro. Gerson e Wesley. O Léo Ortiz ia estar nesse trio. Só que aquele erro ridículo pro gol do Allan Kardec, claro, pesa um pouco pro Léo Ortiz. E o Flamengo poderia ter saído por 3-0. Maracanã, velho Vamp. Já eu devo poder chamar o Mauro César Pereira, que tá lá no Maracanã também. E o Maracanã hoje tem o lado bom do ídolo voltar. É óbvio que tem. O Gabigol voltou e, além de tudo, acabou o amor. Isso aqui vai virar um inferno. Por quê? Porque a torcida gritou, porque o Gabigol falou dessa situação no último mata-mata entre Flamengo e Atlético Mineiro. E o Gabigol, depois do segundo gol, a torcida foi com ele. E é o lado do ídolo. Todos nós aqui, inclusive eu, tá? Falamos, será que não vale a pena o Alcaraz? Gabigol não tá jogando nada. Mas é impressionante a estrela desse cara. E não é só estrela, tá? É culhão. Porque para você fazer tanto gol decisivo, num clube gigante, com uma torcida gigante, é paculhudo. Ele tá mal, ele não joga nada há 2 anos, ele mostrou vários atos de indisciplina, ele postou que tá saindo e deve sair, não acho que deve renovar só porque ele fez esses 2 gols, mas é impressionante o poder que esse cara tem de fazer gol decisivo, de poder, mais uma vez, se tornar um jogador que fez os gols do título do Flamengo. Deixou sair o gol do Galo, que realmente deixa o Galo vivo? Deixou. Mas é uma baita vantagem para o Flamengo. E aí, meu amigo? É festa, tem que fazer festa mesmo. Por quê? Acima de tudo, não é porque o Flamengo ganhou de 3-1. O Flamengo voltou a jogar futebol. Chega daquela apatia que começava no banco de reservas com aquela carinha do Tite e refletia dentro do campo. É o Flamengo com esporro no Gabigol. Felipe Luiz falando, deixa de ser moleque. Vem aqui, seu moleque, faz o que eu tô mandando. É o Gabigol levando esporro e depois cumprimentando o Felipe Luiz. É um Flamengo com energia. Como eu sentia falta disso, do Flamengo porrada cantando, e um xingando o outro, um brigando com o outro. O Flamengo do Tite perdia pro Bolívar, pro Palestinos, e saía como se tivesse no mundo das maravilhas. Acabou isso. Acabou. É um Flamengo que joga para ganhar, com vontade de ganhar, e que tem pegada. Agora, retrancou muito no fim do segundo tempo? Retrancou. Eu não faria isso. Chamou o Galo pro jogo. Mas também, aí o velho Vamp vai saber falar melhor do que eu, deve ser difícil um time manter uma pegada tão forte por 90 minutos. Mauro César Pereira tá com a gente, hein? Direto do Maracanã. Mauro César Pereira, 3-1 Flamengo, 2 do Gabigol. E aí, o Flamengo com uma baita vantagem. Eu elogiei muito, Mauro. Léo Ortiz errou. Aí ali, realmente, a atuação dele, que era impecável, virou uma atuação ruim, porque ele foi o cara que deu o gol do Atlético Mineiro. Agora, o Wesley, Gerson e o próprio Gabigol, que foi muito decisivo no jogo de hoje. Mauro César Pereira, direto do Maracanã. Pois é, Thiago, a falha do Léo Ortiz foi muito grave, né? Uma falha gravíssima que ele cometeu e que gerou o gol do Allan Kardec no momento de desespero do Atlético. A própria entrada do Allan Kardec fez parte de um pacote de trocas ali feitas pelo técnico Gabi Milito, tentando isso aí, fazer um gol para voltar para a disputa, né? 3-0 seria quase impossível. Ele sabe bem isso porque ele fez 3-0 sobre o River Plate e depois defendeu essa grande vantagem lá em Buenos Aires. A vantagem do Flamengo ainda é boa. Domingo o Flamengo vai ter a volta do Pulga. Bruno Henrique talvez, né? Se não pegar uma suspensão mais longa, pode voltar também. Então vai ser um Flamengo mais inteiro, com mais opções que o Felipe Luiz. Sobre o Gabriel, até que enfim, né? Ótima atuação. Não só pelos gols, e não foram gols de botar a bola para dentro do gol, que nem contra o Vasco, o gol vazio, o último gol que ele havia feito com a bola rolando, né, nesse período. Foram gols que ele teve que, diante do goleiro, finalizar com categoria frieza, ele teve nos 2 lances. Mas as chances foram muitas, né? Vamos recapitular aqui.
Ele não jogou nada no jogo da eliminação contra o Olímpia, na Libertadores. Ele não jogou nada contra o São Paulo na final que o Flamengo perdeu de Copa do Brasil ano passado. Ele não jogou nada na eliminação para o Peñarol nessa Libertadores, quando ele teve, inclusive, a chance de desviar a bola para o gol no final, naquele chute do Matheus Gonçalves. Então, muita chance ele teve, até em jogos decisivos, por título ou por classificação. Mas hoje ele foi muito bem. Hoje o Gabigol reapareceu. Estava sumido o Gabigol. Só tinha o Gabriel, Gabriel Barbosa, Gabigol, não. Hoje ele teve a atuação de Gabigol. Não foi a melhor atuação dele pelo Flamengo, não. Já jogou mais do que isso, bem mais. Mas foi uma bela partida. Ele fez uma abertura de jogada para o Michael, essa que está vendo aí logo no começo do jogo. Ele fez pivô, ele participou do primeiro gol, nessa arrancada do Wesley, ele que chuta, o Everson defende mal e debate para frente da área. E o Arrascaeta faz um gol de centroavante, né? Por isso que eu sempre falo que o Arrascaeta pode sim, eventualmente, jogar de falso 9. Ele ocupa bem esse espaço. E ele faz os outros 2 gols em lances frente a frente com o goleiro. Achei, inclusive, que o Everton foi